Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre uma fábula muito conhecida, Beauty and the Beast, A Bela e a Fera. Foi escrita por volta do século XVIII, então há quase 300 anos. E todo mundo conhece, existem inúmeros filmes sobre essa fábula, só que ela não termina da forma como é retratada nos filmes, da forma como nós vemos a Disney tentando recriar. Porque, na verdade, o propósito das fábulas era trazer um final trágico, impactante, para que as pessoas tirassem uma lição daquilo. Não eram historinhas para crianças. Diferente das fábulas de Esopo. Esopo fez fábulas como é, O Rato e o Leão, A Formiga e a Cigarra, é, A Raposa e as Uvas, enfim. São fábulas infantis. Mas dos outros escritores, Jean de La Fontaine, os irmãos Grimm, as fábulas têm um propósito um pouco diferente. Tá? Nós vamos analisar, então eu vou compartilhar com vocês. Quem me acompanha aí, por favor. Em alguns instantes vocês vão conseguir ver a minha tela e aí a gente já começa. Vamos lá. Um, lendo logo aqui no final. Começa Beauty and the Beast. Part 1. Once upon a time, there was a very rich merchant who had 6 children, 3 sons and 3 daughters, who were extremely handsome, especially the youngest. When she was little, everybody admired her and called her the Little Beauty. Vamos ver essa primeira página. Essa primeira parte fala o seguinte: Once upon a time, era uma vez. Essa expressão, inclusive eu estou falando aqui, se vocês quiserem ir anotando, fazendo suas observações no seu material, fica à vontade, tá? Então, Once upon a time significa era uma vez. É uma expressão específica que vemos em fábulas, ou em contos de fadas. There was a very rich merchant. Havia um comerciante muito rico que tinha 6 filhos. Who had 6 children. 3 sons, 3 meninos, and 3 daughters, 3 filhas, que eram extremamente bonitas, especialmente a mais nova. Quando ela era pequena, todos a admiravam e a chamavam de a Pequena Bela. Então, esse comerciante tinha 6 filhos, eram 3 filhos homens, sons, and 3 daughters, e 3 filhas. E essas 3 filhas eram extremamente bonitas, especialmente a mais jovem, que quando era pequena todos admiravam e a chamavam de a Pequena Bela. As she grew up, she still went by the name of Beauty, which made her sisters very jealous. Beauty was also better than her sisters. Então essa parte aqui. Ó. Ela cresceu, as she grew up, she still went by the name of Beauty. O que é still mesmo? Alguém se lembra? Still. Quando ela cresceu, ela ainda, né? She still went by the name of Beauty. Ela continuou ainda sendo chamada pelo nome de Bela, which made her sisters very jealous. O que fez suas irmãs ficarem com muita inveja. Tá? Uma das formas de expressar inveja, jealous. Beauty was also better than her sisters. Bela era melhor do que suas irmãs. The 2 eldest had a great deal of pride because they were rich and gave themselves ridiculous airs, and would not visit other merchants' daughters, nor keep company with any but persons of quality. Então, as 2 mais velhas, the 2 eldest,
eram muito orgulhosas porque eram ricas e davam um ar de ridículo às outras pessoas, não visitavam as filhas dos outros comerciantes, nem ficavam de companhia com pessoas que não fossem de qualidade. Completamente diferente de Bella. So we have here image by Annie Anderson. So Annie Anderson painted The Beauty and the Beast in the 7th century. The beast is uglier than we imagine in this picture. Então a gente vê que nessa imagem feita por Annie Anderson também no século XIX, a fera, The Beast, é muito mais feia, muito mais horrorosa do que a gente conhece, né? Isso porque as características no texto original descrevem a fera como um animal terrível, né? Terrivelmente feio. E aí você olha lá na fábula, quando ela é recriada, os filmes, os desenhos, você percebe uma fera assim, quase um leão, né? Uma juba, tal, pomposo, aquela coisa. Mas, na verdade, a fera era muito mais feia. E as características se aproximam dessa ilustração feita por Annie Anderson, né, também no século XIX. Então, imaginem, Bella era muito linda e a fera muito mais feia do que nós imaginamos. Bom, as it was known that they were to have great fortunes, several merchants wanted to court them. But the two eldest said they would never marry unless they could meet with a duke or an earl, at least. Como sabia-se que elas tinham grandes fortunas, muitos comerciantes queriam cortejá-las. Mas as duas mais velhas diziam que elas nunca se casariam, a menos que elas conhecessem um duque, ou pelo menos um conde. Duke é o nosso duque, e Earl é o conde. At least, pelo menos. Beering very civilly thanked them that courted her and told them she was too young to marry, but chose to stay with her father a few years longer. Inclusive, a expressão curtir, de gostar, é muito mais antiga do que nós imaginamos, né? Ela vem desde do cortejar, do querer, e depois o curtir já aparece no século passado. Aí hoje nós achamos que o curtir apareceu só quando veio o Facebook, que a gente tinha lá a opção de apertar o positivo e curtir alguma publicação. Mas na verdade é bem mais antigo. Assim como existem outras palavras mais antigas. Por exemplo, a palavra buzina. Aliás, o verbo buzinar. Ambas, né? Tanto buzina quanto buzinar já existiam muito antes da própria buzina do carro. Porque buzina é algo que produz som, produz um barulho, buzinar, produzir algum som. Então você tem textos antigos lá da era de Camões em que as pessoas escreviam que na praia as pessoas buzinavam com as conchas as suas comemorações. Então existem palavras que são bem mais antigas do que nós imaginamos. Então, nessa frase que nós lemos, Bella, muito educadamente, agradecia a todos que a cortejavam. E dizia a eles que ela era muito jovem para se casar e que escolheu ficar com seu pai mais alguns anos. A few years longer. All at once. Aqui a gente tem de repente, mas tem outra palavra para isso, suddenly. Tem até uma musiquinha, Suddenly I See. Tem uma musiquinha lá que usa também. Suddenly é bem famosa, apareceu em muitos filmes aí. Talvez vocês já tenham ouvido falar. All at Once também traz a mesma ideia.
De repente, the merchant lost his whole fortune, except in a small country house at a great distance from town, and told his children, with tears in his eyes, they should go there and work for their living. Então, o comerciante, de repente, o comerciante perdeu sua fortuna inteira, exceto uma casa, uma pequena casa de campo, uma grande distância da cidade. E disse aos seus filhos, com lágrimas em seus olhos, que eles deveriam trabalhar para viver. Nada tão horrível para nós, né? Nós já trabalhamos para viver há muito tempo. Her beauty, at first, was sadly grieved. A pobre Bela, a princípio, at first, se entristeceu muito. Was sadly grieved. But if I cry, she said to herself, that would not make things better. I must try to make myself happy without a fortune. Então, mas e se eu chorar? Ela disse para si mesma. Isso não faria as coisas melhorarem. Eu tenho que tentar ser feliz sem a fortuna. Sem uma fortuna. Beauty rose at 4 in the morning and made haste to have the house clean and breakfast ready for the family. In the beginning, she found it very difficult, but in less than 2 months, she grew stronger and healthier than ever. Então, nessa parte que nós lemos, Beauty, Bela, levantava, rose, passado de rise, tá? Professor, não é get up? Sim, mas o texto usa uma linguagem antiga, ainda usa o verbo rise no passado. Beauty rose at 4 in the morning and made haste to have the house clean and breakfast ready for the family. Então, a Bela levantava às 4 da manhã e se apressava, made haste, para limpar a casa e deixar o café da manhã pronto para a família. Se apressava, made haste. No início, no começo, ela achou isso muito difícil. Mas em menos de 2 meses, but in less than 2 months, she grew stronger and healthier than ever. Ela ficou mais forte e saudável do que nunca. After, vamos ler a próxima parte. After she had done her work, she read and played on the harpsichord. Então, depois que ela tinha terminado o seu trabalho, ela lia e tocava harpsichord, é o chamado cravo. É um instrumento antigo também, bem parecido com o teclado. É um instrumento de cordas que também possui teclas, né? Se aproxima bem do que nós conhecemos, como teclado, um piano. After she had done her work, she read and played on the harpsichord. Her two sisters, on the contrary, suas duas irmãs, pelo contrário, on the contrary, não sabiam, did not know how to spend their time. Não sabiam como gastar seu tempo. Elas levantavam às 10, não faziam nada, mas lamentavam a perda de suas roupas finas e prestigiosas, famosas, acquaintance. Olhe para a nossa irmãzinha. Look at our youngest sister, said they one to the other. What a poor, stupid, mean-spirited creature she is, to be contented with such an unhappy situation. Que pobre e estúpida criatura de espírito ela é. Se contentar com tal situação infeliz. The good merchant was a quite different opinion. O bom comerciante tinha uma opinião bastante diferente. Quite different. He knew very well that the beauty outshone her sisters in her person as well as her mind, and admired her humility, industry and patience. Então ele sabia muito bem, passado de saber, no, ele sabia muito bem que a Bela superava suas irmãs como pessoa, tanto quanto em sua mente.
pessoalmente e mentalmente. E admirava sua humildade, seu trabalho, sua paciência. Porque suas irmãs, for her sisters not only left her all the work of the house to do, but insulted her every moment. Então, porque suas irmãs não apenas deixavam todo o trabalho da casa para que ela fizesse, mas a insultavam a todo momento. Então, nós podemos notar aqui uma questão interessante. Quando nós vemos a interpretação dessa fábula, desse conto de fadas, os filmes retratam essa briga, essa história do comerciante que era rico demais e depois ficou pobre lá na sarjeta, na miséria, e teve que se mudar, e as irmãs maltratavam Bela. Na verdade, quando você assiste os filmes da Disney, tanto a versão lá de 1970, quanto a atual, já do século XXI, e recentemente, eu digo recentemente, 3, 4 anos, eu não sei, eu acredito que menos, 2, 3 anos, nós vimos Acho que faz uns 3 já. nós vimos aquela... Eles fizeram live action, né, dessa história Sim, acho também. que foi em 2017. Então, exatamente, mais ou menos foi nessa época, e a gente pôde ver que em todas essas histórias, a forma como eles retrataram a Bela e a Fera não aponta essas características da história original, né? Essa briga que existe entre as irmãs, e as irmãs maltratando Bela, e a Bela vivendo na pobreza. O que a gente vê nos filmes é uma menina feliz, cantando, saltitante, e a cidade inteira cantando junto com ela. A menina gosta de ler, e não sei o quê, e gosta de cuidar do pai, enfim. Então, essas características que nós estamos vendo aqui no texto original realmente são exclusivas. Né? Nós não vemos a interpretação desses pontos de vista do texto original. Enfim, a história é muito grande. Cada fábula é enorme. Nós estamos resumindo. Na parte 2, já no final, na conclusão da história, tá? Beauty, say the fairy. Bela, disse a fada. Fairy. Fairy é fada, e contos de fadas são fairy tales. Fairy tales, contos de fada. Bela, disse a fada, come and receive the reward of your judicious choice. Então, venha e receba a recompensa da sua escolha sensata. You have preferred virtue before either wit or beauty, and deserve to find a person in whom all these qualifications are united. Você preferiu a virtude antes mesmo da riqueza e da beleza. E você merece. And deserve, merece. O verbo merecer. Encontrar uma pessoa na qual todas essas qualidades estão unidas. You are going to be a great queen. Você será uma grande rainha. I hope the throne will not lessen your virtue. Eu espero que o trono não diminua sua virtude. Quanto a vocês, senhoritas, as to you, ladies, say the fairy to the beauty's two sisters. Disse a fada às duas irmãs de Bela. I know your hearts become two statues. Eu conheço seus corações. Tornem-se duas estátuas. But under this transformation, mas sob essa transformação, still retain your reason. You shall stand before your sister's palace gate, and bid your punishment to behold her happiness. Então a fada disse, olha, as duas irmãs más, eu conheço seus corações, vocês vão se tornar duas estátuas, mas sob a transformação de vocês, ainda vocês ficarão, diz aqui, you shall stand before your sister's palace gate, vocês ficarão na frente do portão do palácio da sua irmã. E como
sua punição, aliás, and be it your punishment, e seja isso a sua punição, observá-la na felicidade. To behold her happiness, observar sua felicidade. Então, a fada transformou aquelas duas irmãs em estátuas e elas seriam colocadas na frente dos portões, gates, do palácio de Bela, e a punição delas seria observar para sempre a felicidade de Bela naquele palácio. Outra coisa que a gente não vê isso no filme, né? Duas irmãs, elas foram transformadas em estátuas e vão ficar ali para frente. Que estranho, né? Você mora dentro de uma casa sabendo que seus irmãos estão lá, viraram estátuas no portão e estão olhando para dentro da sua casa. Então, é uma questão bem estranha, né? Pride, anger, gluttony, and illness are sometimes conquered. Então, orgulho, pride, raiva, anger, gula, gluttony, and illness, ócio, preguiça, são alguns até dos pecados capitais, falam por aí, né? Or sometimes conquered, às vezes são conquistados. Eles podem ser desfeitos. Se você é uma pessoa orgulhosa, tem raiva, se descontrola com facilidade, tem o problema da gula, preguiça, o ócio, são coisas que, às vezes, podemos converter, podemos resolver. But the conversion of a malicious and envious mind is a kind of miracle. Mas a conversão de uma mente maliciosa, malicious e invejosa é um tipo de milagre. Is a kind of miracle. Essa palavra, miracle, muito interessante também. É até legal de pronunciar, de ouvir, né? Miracle, miracle, milagre. E se eu quero falar, por exemplo, os milagres de Deus, ó, God's miracle. God's miracle, milagre de Deus. God's miracles, milagres de Deus. E aí, se eu quero falar os milagres de Jesus, Jesus miracles. E aqui, mesmo que termine em S, né, tem apóstrofe S, é caso genitivo, quando a gente dá posse de algo a alguém. Então, Jesus miracles, os milagres de Jesus. Immediately, the fairy gave a stroke with her wand. Imediatamente, immediately, a fada balançou, gave a stroke with her wand. Balançou sua varinha, wand. And in a moment, all that were in the hall were transported into the prince's palace. His subjects received him with joy. He married Beauty and lived with her many years. And their happiness, as it was founded on virtue, was complete. E em um momento, depois que a fada balançou a varinha, todos que estavam na sala foram transportados para o palácio do príncipe. Os seus servos os receberam com alegria, joy. Ele se casou com Bela e viveu com ela por muitos anos. E a sua felicidade era fundada na virtude. E então era completa. Nós vimos aí algumas palavras interessantes, né? Aprendemos aí no texto de hoje. E vamos interpretar algumas coisas importantes que nós vimos. Primeiro, temos adjetivos que descrevem a personalidade das pessoas. Vimos aqui pride, orgulho, anger, raiva, gluttony, gula, illness, ócio ou preguiça. Podemos observar também que quando diz que ela é orgulhosa e que ela tem também, ó, olha só, outros adjetivos se referindo a Bela. Humildade, trabalho, paciência. Então, são algumas características dela. Você vê aqui outros adjetivos colocados pelas irmãs malvadas, né, quando descrevem Bela.
poor, pobre, stupid, estúpido. Unhappy, infeliz. Happy é feliz. Unhappy, infeliz. Enfim, várias coisas nós podemos notar. Lágrimas, não sei se vocês já conheciam, né? Tears in his eyes. Lágrimas em seus olhos. Bom, vamos fazer algumas atividades pensando nessa fábula Beauty and the Beast. Me acompanhe, por gentileza. Primeiro, nós vamos fazer nessa página 78, 78. Nós temos aqui, ó, number 4, 78, 78. Me acompanhe. What does each picture indicate? Complete with some of the words in bold from exercise 3. Então, os adjetivos que eu acabei de ler para vocês lá no texto, nós vamos utilizá-los para completar aqui, ok? Então, por exemplo, letra A, ó, nós temos A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nós temos aí, ó, 9 imagens diferentes que ilustram adjetivos que vimos lá em cima. Jealous, letter A. Anger, letter B. Tá? Pride, letter C. Jealous, anger, pride. Uma pergunta, ver se vocês estão ligados mesmo. O que é pride? Qual é o significado de pride? Orgulho, orgulhoso. Muito bem. Então, letters D, E and F. Industry. Também poderia dizer hardworking, né? Hardworking é o trabalhador. Também, industry. Patience. Humility. Humildade, paciência. Esforço. Letra G. Idleness. Gluttony. Envious. Deixa eu ver outro aqui, ó. O que é envious mesmo? Invejoso, né? Invejoso. Isso aí. Yieldness. Invejoso Preguiçoso. e preguiçoso. Na verdade, preguiçoso é lazy, né? Lazy é algo... Preguiça mesmo é sloth, que se fala, né? Sloth. S-L-O-T-H. S-L-O-T-H. Sloth. Preguiça. Preguiçoso eu posso dizer que lazy também. Idleness traz a ideia de ocioso. É interessante que na antiguidade os filósofos diziam que o ócio era uma virtude. Eles diziam que quando o pensador era ocioso, mas que usava seu tempo, né, ao invés de trabalhar para pensar, isso era uma grande virtude. É interessante, né? Bom, vamos ver aqui. Number 4, page 81. 81. Number 4. Beauty and the Beast is a fairy tale. A Bela e a Fera é um conto de fadas. Fairy tale. Read the sentences and circle the correct alternatives about characteristics of fairy tales. Can you find them in the test? Então, olha só. Primeiro nós vamos circular quais são, de fato, as características de um conto de fadas, a fairy tale. Então, olha só. Letra A. Fairy tales usually have magical or natural creatures. Então, conto de fadas geralmente tem criaturas mágicas ou naturais. O conto de fadas tem criaturas mágicas ou naturais? Mágicas. Então, circula aqui. E qual é a criatura mágica que nós encontramos na Bela e a Fera, que lemos? A própria fada. The Fairy. Tá? Então, a fada
é a criatura mágica da fábula que lemos, do conto de fadas, e é uma criatura mágica. É uma característica das fairy tales. Letra B. Enchantment is usually or never part of the story. Então, um feitiço, um encantamento, geralmente ou nunca é parte da história. Geralmente. Nós vemos que as irmãs, principalmente essa parte que eu estou destacando aqui para vocês, que as irmãs foram transformadas em estátuas. Na verdade, tem muitas partes, por exemplo, o príncipe foi transformado em homem novamente, as irmãs foram transformadas em estátuas, eles foram, vamos dizer, teletransportados para o palácio do príncipe, todos foram feitiços. Então, geralmente, é parte da história. Letra C. There is a tension or harmony between an evil character and a good character. Há uma tensão ou harmonia entre o personagem mau e o personagem bom. Uma tensão, uma desordem. Harmony. Muito bonita essa palavra. Sempre achei muito bonita. Harmony. Eu posso dizer, I can see harmony. Opa, harmony in God's creations. Olha, eu posso ver a harmonia na criação de Deus. I can see harmony in God's creation. Eu posso ver a harmonia na criação de Deus. Vamos ver na letra D? Sim. Então, a resposta aqui da letra C. Quais eram os personagens bons e ruins? A Bela era a personagem boa e as suas irmãs, her sisters, eram as personagens ruins, as personagens más. Vamos continuando aqui para a gente concluir. Geralmente há a presença da realeza, royalty, realeza, reis, rainhas, príncipes e princesas. Então, geralmente há a presença da realeza. E nós podemos ver, por exemplo, que há a presença de um príncipe, na história o fato de que Bela se transforma em uma rainha. Letra E. Fairy tales must teach a lesson. Então, os contos de fada podem ensinar-nos uma lição. Como, por exemplo, que a virtude é mais valiosa do que a beleza e do que as posses. A virtude, e podemos incluir muitas coisas, a educação, o respeito, a consideração pela família, a paciência, a dedicação, o trabalho esforçado, né? São virtudes. Letra F, fairy tales usually or never have specific ways to begin and finish. Os contos de fadas geralmente ou nunca têm formas específicas de começar e terminar. Geralmente tem. Porque, por exemplo, nessa fábula, nós começamos com Once Upon a Time. Então coloque aqui na letra F. Yes. Que a gente usa, por exemplo, Once Upon a Time, era uma vez. E as fábulas sempre têm um final feliz. De alguma forma ou outra, essas... não as fábulas, mas os contos de fadas. Tem fábulas que terminam de formas assim, bem sombrias, né? Mas os contos de fada terminam com príncipes, princesas, reis, rainhas, fadas e outras criaturas mágicas. E começa com Era uma vez, termina com um final feliz. Principalmente com a expressão, para a gente terminar, live happily ever after. E viveram felizes para sempre. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Vamos à chamada.